Descolonização da África. Assim como a América do Sul, a América Central e a Ásia, a África também foi colonizada pelos europeus. A divisão do continente para exploração ocorreu na Conferência de Berlim, na Alemanha, em 1855. Em nenhum momento, as divisões territoriais respeitavam os povos africanos. Devido a isso, houve rivalidade entre tribos africanas. Os europeus aproveitaram essa fraqueza para dominar os povos africanos por muito tempo. Porém, sua independência se deu pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na Europa, entre 1939 e 1945. O continente europeu sofreu com a distribuição e o discrimínio econômico, e isso repercutiu na área colonizada, perdendo assim o controle sobre as suas colônias africanas. No ano foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, que tinha o objetivo de possibilitar a segurança internacional, o desenvolvimento econômico e a definição de leis internacionais, o respeito dos direitos humanos e o progresso social. A partir disso, as colônias passaram a reivindicar a independência política e econômica dos seus países. Algumas colônias tiveram êxito, apesar das diferenças entre os povos africanos, eles se uniram com o objetivo de combater a independência. Devido a isso, em 1958, houve a primeira Conferência dos Estados Africanos Independentes em Gana. No encontro, lançaram as bases da Organização dos Estados Africanos, que serviram criado 5 anos depois. Um dos seus objetivos era combater a colonização. Se transformaram em países autônomos, continua da mesma forma em que os europeus dividiram, pois isso até hoje vemos o reflexo da colonização do povo africano. Pois as novas fronteiras separaram algumas tribos e agruparam tribos rivais, entre outros fatos que colocaram em risco a estabilidade política na região. Regime que segregação racial que vigorou na África. O apartheid, termo africano que quer dizer separação. Embora a separação existisse na África do Sul desde o século XVII, quando a região foi colonizada por ingleses e holandeses, o termo passou a ser usado legalmente em 1948. No regime do apartheid, o governo era controlado pelos brancos de origem europeia, que criavam leis e governavam apenas para os interesses dos brancos. Aos negros eram impostos várias leis, regras, sistemas e controles sociais. Pelo regime do apartheid, como a proibição do casamento entre brancos e negros em 1949, a proibição da circulação dos negros em determinadas áreas da cidade em 1950, a determinação e criação dos bairros negros em 1951 e a proibição de negros no uso de determinadas instalações públicas, como bebedouros e banheiros públicos. A luta contra o apartheid. Ainda como estudante de direito, Mandela começou sua luta contra o regime do apartheid. No ano de 1942, entrou efetivamente para a oposição. Durante toda a década de 1950, Nelson Mandela foi um dos principais membros do movimento anti-apartheid. Mandela sempre defendeu a luta pacífica contra o apartheid, porém sua opinião mudou em 21 de março de 1960, quando policiais mataram 69 negros em uma manifestação. Isso fez com que Mandela passasse a defender a luta armada contra o sistema. Em 1961, Mandela tornou-se comandante do braço armado do CNA, conhecido como a Lança das Ações, passou a buscar ajuda financeira internacional para financiar a luta. Em 1962, Mandela foi preso por incentivo a greves e viagem ao exterior sem autorização. Em 1964, Mandela foi julgado novamente e condenado à prisão perpétua por planejar ações armadas. Mandela ficou preso durante 26 anos. Porém, mesmo preso, mandava cartas ao povo para incentivar a luta contra o apartheid. Ele ficou preso de 1964 a 1990. Em 1994, Mandela assumiu a presidência da África do Sul, tornando-se o primeiro presidente negro do país.
Ele governou de 1994 a 1999, sendo responsável pelo fim do regime segregacionista no país e também pela reconciliação de grupos. Sofre os reflexos desse passado. O racismo, a fome, a violência, a discriminação são problemas que atingem a África até os dias de hoje. E para concluir nosso trabalho, vou falar uma frase bem conhecida do Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar.